Olá, parceiros. Boa tarde. Tudo bem? Meu nome é Leonardo. Vamos iniciar hoje a segunda apresentação webinar aí do circuito Renon. Vamos trazer aqui alguns conceitos do dimensionamento hoje para vocês aí, questões de fatura de energia e esclarecer dúvidas aí que o pessoal tem, dúvidas corriqueiras aí no dia a dia para fazer o seu dimensionamento e o entendimento da fatura de energia, né? Estou aqui com meus colegas da equipe de suporte técnico também, a Mariana e o Fabrício. Vou passar a palavra daqui a pouco para a Mariana e ela vai iniciar aí essa questão do webinar de hoje, tá? É importante que vocês aí utilizem a plataforma de WhatsApp para mandar as questões, tá? Não mandar via Face, porque a gente tá com uma visualização aí de perguntas apenas pelo WhatsApp, tá? Então, apenas informando novamente o telefone, é o 499-9125-3422, que está na tela de vocês aí. Então, podem encaminhar para nós as questões aí pelo WhatsApp, tá? E a gente vai responder aí durante a transmissão, tá ok? Vou passar a palavra agora para a Mariana e ela vai dar sequência aí na apresentação. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Mariana. Hoje eu vou falar brevemente sobre os tópicos que nós vamos tratar nesse webinar. Inicialmente, vamos falar sobre dados importantes da análise da fatura de energia elétrica para grupo A e B, diferença na cobrança de TUS, de TE e classes tarifárias. Após isso, vamos iniciar o dimensionamento do grupo B e depois do grupo A, explicar tudo que está alinhado dentro desse dimensionamento e, por fim, sobre a máxima potência instalada no padrão e sobre o mercado livre de energia. Passo para o Fabrício continuar. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sou o Fabrício, do suporte técnico da Renovigi. Vamos continuar a apresentação, né? O próximo slide, como vocês podem ver, é a parte de dimensionamento, só o sumário, né, que a gente apresentou, que foi o que a Mariana apresentou, demanda contratada, e o próximo slide, que é também a continuação do sumário. Após isso, que vai ser o próximo slide, que seria os dados importantes a ser analisados numa conta de energia. Tá? Nesse caso, do grupo B, tá, pessoal? Então, primeiro item que a gente recomenda analisar, né? Classe de consumo. Por que a classe de consumo, pessoal? Na classe de consumo, você identifica quando é classe B, B1, B2, B3. Isso depende da demanda dele que ele utiliza na sua residência, na sua instalação, né? Então, depende disso. Isso é um primeiro item. O segundo item é a tarifa de energia, né, que é um item importante para você fazer o seu feedback final, né, para o seu cliente. O terceiro item, que é a alíquota de ICMS. Se tiver ICMS, se o estado é isento de ICMS ou não, né? Como, por exemplo, Santa Catarina ainda não é isento, né? Então, ainda nós pagamos o ICMS na energia injetada. Então, a gente precisa de analisar esses itens, né, que é o terceiro. Nesse caso, é 12%, porque ele não consumia acima de 150 kW. Né? Acima de 150, ele vai para 25%. Então, isso varia de acordo de estado para estado, tá, pessoal? Então, se ele tem estados que é 30%, tem estados que é 20%, tem estados que é 25%, então é muito variável isso. Né? O quarto item é o histórico de consumo. Esse é um dos mais importantes para você analisar, do cliente. Isso é que é a energia em quilowatt-hora, né? Então, esse é um dado bem importante para ser analisado durante os 12 meses da fatura. O quinto item, que é a tensão nominal. A tensão nominal, qual que é o objetivo de você saber a tensão nominal, tá, pessoal? Que é para você saber se a tensão é entre fase neutro, é 127 ou 220. Isso vai interferir para quê? Para escolher o tipo de inversor que você vai utilizar, né? Para você fazer a ligação na rede da concessionária. Tem algumas concessionárias que são 127 fase neutro, algumas são 220 fase neutro. Então, tem inversores que tu não conseguem ligar em tensões diferentes. Então, por isso que é importante. Sexto item, pessoal, tensão, tipo de ligação. Ou seja, se o seu cliente, a tensão é monofásica, bifásica ou trifásica. Isso é para você saber também, né, qual inversor que você vai utilizar, se é inversor monofásico ou trifásico, e também para você saber a quantidade, a taxa de disponibilidade que você vai ter que somar junto, né, tabela de cálculo ou separado da fatura de energia.
Bom, no próximo slide vai ter também análise de uma fatura energia e também vai ter da classe B, desculpa, da classe A, que vai ter, além desses itens que eu comentei, né, vai ter o item de... Só passar. Além da classe de consumo, né, todos os itens que foram analisados, vai ter o consumo ponta e fora ponta. Por que isso, pessoal? Quando ele é acima de 75 kW, ele é consumidor classe A. Né? Então, ele tem dois tipos de consumo, né? Consumidor ponta e fora ponta. Além disso, né, ICMS, história de consumo, que nem eu comentei com vocês. Por exemplo, nesse caso, pessoal, é uma fatura da Celesc, tá? Da concessionária Celesc. Você pode perceber que na história de consumo, ele soma o ponta e fora ponta, né? Aí, cada concessionária tem um método diferente de mostrar como é o consumo dele. Nesse caso, ele soma os dois tipos de consumo. Tá? Só cuidar desses detalhes. Depois será apresentado mais profundamente mais para frente. E, além disso, né, que é um dos principais, que é a demanda contratada. A demanda contratada vai interferir, né, no tipo de contrato que cada cliente vai ter, né? Que é a potência máxima que se pode instalar nesse teu cliente. Bom, agora o próximo slide vai ser sobre TUSD e TE. Pessoal, além das tarifas que eu comentei para vocês, no consumidor classe B, tanto no consumidor classe B ou classe A, existe a tarifa TUSD e a TE. Né? A TE é a tarifa normal de consumo, que o cliente consome durante o mês todo. Né? Tarifa normal de consumo. O que acontece com a TUSD, né, que é chamada de TUSD, né, que é a tarifa sobre o sistema de distribuição, né, que é você utilizar o uso da rede de distribuição da concessionária, né, não distribuição como toda a rede em si, de toda a cidade, do teu cliente. Então, você tem que pagar por usar essa energia. Né. Então, eles separam essa energia para você separar na conta de energia para o cliente entender melhor. Então, é só para vocês comentar que também vai ter o próximo webinar. O próximo webinar, inclusive os próximos, vai ter sobre dimensionamento, entendimento mais aprofundado sobre a TUSD e a TE. Certo, agora no próximo slide, a gente vai falar sobre as classes tarifárias. Devemos entender, primeiro, como funciona a utilização de energia. Todo aparelho conectado à rede transforma a energia elétrica em outra forma, por exemplo, mecânica ou térmica. E a concessionária mede essa energia consumida em kWh. E o preço dessa tarifa depende de acordo com o cliente e tipo de alimentação. De acordo com o slide, a ANEEL divide em grupos tarifários. Por exemplo, B1, que é a classe residencial, B2, classe rural, B4, iluminação pública, e assim vai. Já que seria, no caso, baixa tensão. A A1, A2, A3 são da classe A, que seria a classe de alta ou média tensão, que seria para consumidores com a potência instalada maior de 75 kW. No próximo slide, a gente consegue perceber um exemplo de diferentes classes da Energisa. Por exemplo, ela tem a TUSD e a TE de cobrança, a gente percebe que há tarifas diferentes e classes dentro dessas tarifas, em que os valores são diferentes. No outro slide, a gente tem um exemplo de modalidade de tarifa verde, que já é para grupo A, alta tensão. Também é diferente entre a tensão de alimentação e, por exemplo, na tarifa verde, que tem só horário ponta. Agora, vamos começar, então, sobre o dimensionamento do grupo B. Vou passar para o Fabrício. Então, nesse caso, eu dei um exemplo prático, tá, pessoal, de uma fatura de energia da Celesc, tá, que é do grupo B, de um cliente que consome cerca de 400 kWh nesse mês, no mês 9. Tá? Então, uma fatura simples de energia de um cliente. Após isso, utilizando os dados que eu comentei anteriormente com vocês, né, os dados importantes a ser analisados na fatura, após isso, com a fatura em mãos, você vai conseguir utilizar a nossa tabela de cálculo, né, que ele vai ser como base
para você obter os dados de quantidade de módulos, né, e a quantidade de inversores para cada cliente. Então, na tabela de cálculo, né, se vocês perceberem, vai ter um item que é para vocês preencherem em amarelo. Então, por que a gente preenche somente a parte em amarelo? Os outros itens são dados de compilação dela, né, da própria tabela. Então, de preferência, não devem mexer nesses valores, a fim de que podem modificar os dados da tabela. Tá? E um dado também importante da nossa tabela de cálculo, que você vai instalar o teu sistema ao norte. Tá, pessoal? Então, eu quero instalar, Fabrício, eu quero instalar meu sistema ao leste e oeste, como é que eu faço? Então, você precisa instalar alguns módulos a mais para compensar essa perda devido não estar orientado ao norte. Então, isso é um dado importante que tem que ser analisado. Tá? Eu quero instalar para o sul. Pode instalar para o sul, não tem problema. Mas tem que fazer essa compensação de módulos a mais. Tá? Então, após aqueles dados analisados na fatura, você vai ter que preencher os dados igual na tabela, que é os dados da fatura de energia, né? Chapecó, Santa Catarina, o estado, se a ligação é monofásica, se é trifásica, né? A tensão entre fase e neutro, né? E a porcentagem de geração que você deseja compensar. Então, eu quero compensar 100%, eu quero compensar 95%, eu quero colocar 120%, não tem nenhum problema. Aí você vai de acordo com cada cliente. Né? Consumo médio mensal, pessoal, que é outro item que tem que ser inserido. A esses dados de consumo, de janeiro a dezembro, você retira da fatura de energia. Então, tira aqueles dados e insere na tabela de consumo médio de energia. Após isso, tem os dados de temperatura local, né? O próximo, que é o próximo slide, que vai ter a escolha da cidade. Ou a cidade que você vai instalar o sistema, ou a mais próxima. Então, vai de acordo com cada cliente. Então, após preencher a cidade, ele automaticamente já preenche os dados de temperatura. Então, após isso, né, você pode, no próximo slide, janeiro a dezembro. Tá? Então, esses dados que você inseriu lá, você insere aqui. Então, além disso, pessoal, vocês acharam lá a latitude de menos 27, 0 alguma coisa. Então, esse dado vai ser necessário inserir lá no item 1, ali, de dados de latitude, que é colocado o valor de latitude. Então, esse valor, preferencialmente, vocês inserem um valor positivo e inteiro. Então, Fabrício, deu 37 graus, 37,5. Então, você insere lá um valor inteiro e positivo. Então, coloca 37 ou 38 graus. Então, sempre um valor inteiro e positivo. Inclinação no telhado. Inclinação no telhado em graus, não em porcentagem, né? Então, essa porcentagem é calculada após você inserir os dados em graus. Então, Fabrício, como é que eu faço para obter esses valores de inclinação do telhado? Existe aplicativo no celular que você, se colocar o celular em cima do telhado, ele calcula para você a inclinação. Né? Ou você supõe um valor próximo, né, para você conseguir calcular na tabela de cálculo. No próximo slide, pessoal, que vai ser os dados de sombreamento, se tiver. Então, se por acaso tiver algum sombreamento em algum período do dia, por exemplo, eu tenho um exemplo, né? Das 4 da tarde às 6 da tarde vai fazer sombreamento por causa de uma árvore próxima. Um exemplo, né? Outro exemplo, tem um prédio que faz sombreamento das 8 às 10 da manhã. Então, são exemplos práticos, né, que podem ocorrer com frequência, né, que você deve inserir essa porcentagem de perdas nessa aba de sombreamento. E no passo 6, que é o próximo slide, após ter preenchido esses itens na tabela de cálculo, na aba dados, ele vai ter a aba cálculo. Tá? Na aba cálculo, após você escolher, você vai ter a opção de escolher que potência de painel que você quiser. Então, tem painel 270, tem painel de 330 e tem o painel de 370 monocristalino. Né? Então, você tem essas 3 opções que você pode escolher. Então, após você escolher uma delas, automaticamente, na linha de baixo, a tabela vai calcular para você a quantidade necessária de módulos, né, para esse teu cliente, para essa situação. Então, por exemplo, nesse caso, nessa fatura, a planilha calculou 9,6. Né? Então, Fabrício, eu posso colocar 9 painéis? Pode, mas não recomendo. Né?
eu prefiro que esteja uma sobra de energia do que faltando. Então, eu quero colocar 10 painéis. Eu, como engenheiro, né, tem aquele fator medo, como se chama, eu colocava uns 11 painéis, 12 painéis, a fim de garantir que o sistema irá compensar 95%. Após isso, pode ver na linha de baixo, vai ter a estimativa de área ocupada, tá, pessoal? Quanto mais painéis você inserir, então ele vai conseguir te mostrar a quantidade em metros quadrados necessários para você instalar esse sistema. Tá? Isso facilita, principalmente, quando você depende de algum cliente que você não tem telhado suficiente para instalar o sistema. Então, nesse caso, é um exemplo que vai conseguir, através da tabela de cálculo, você consegue saber a quantidade de área em metro quadrado necessária para instalar. Aí, no passo 7, vai ter a opção de você escolher o inversor. O inversor, aí é uma quantidade vasta de inversores que a gente tem, né? A gente tem disponíveis, que a Renovigi tem. Então, eu quero escolher microinversor, pode escolher microinversor. Eu quero colocar um inversor de 5 kW, pode, não tem nenhum problema. Aí isso, a nossa tabela de cálculo é bem abrangente, né? Não só a tabela de cálculo, como a nossa planilha de preços. Ela tem essa abertura para você, o credenciado, escolher quais inversores e quais quantidades ele quiser. Então, é bem abrangente. E após isso, a gente calculou uma quantidade de módulos, 10, 12 módulos, né? Vai de acordo com cada um. Após isso, fiz uma simulação, que seria o próximo slide, o Solergo. Fabrício, por que utilizar o Solergo? Né? Eu utilizo o Solergo devido a ele ser um software bem convincente do que ele mostra, os dados que ele mostra, os resultados que ele mostra nos cálculos, são convincentes, além de ele ser um software completo, além de cálculo de sombreamento, e memorial descritivo, diagrama unifilar, né? Ele é um software completo para sistemas fotovoltaicos, né? Então, ele torna um software muito bom. Então, pode ver que eu simulei aqui um exemplo, coloquei como exemplo, nesse caso, né, uma placa da Ryzen de 330 watts. Automaticamente, o software calculou cerca de 10 painéis. Então, esses 10 painéis foi bem parecido, bem próximo do que a nossa planilha de cálculo faz. Então, a gente busca, né, a nossa tabela de cálculo, uma referência, né? A nossa referência é o Solergo. Ele é um software que convence nós, ele é um software mais conservador, né, que ele mostra valores mais precisos. Então, pode ver, a nossa planilha calculou 9,6 painéis, e o Solergo calculou 10. Então, ele fica um valor bem próximo. Inclusive, ele mostra também a geração de energia durante o ano. Ele consegue fazer uns arquivos bem legais para você apresentar para o cliente. Inclusive, né, mais um detalhe importante, que porque ele considero ele um mais conservador, né, devido os itens que eu coloquei no lado aqui sobre dissipação de potência, tá? É uns dados que a nossa planilha não considera também, tá? Por exemplo, perdas devido ao aumento de temperatura do módulo. Isso a nossa planilha considera, o Solergo considera isso. Então, são dados relevantes que podem ser considerados devido a esse software ser mais eficiente. Pessoal, então, só fazendo algumas considerações aqui referente às perguntas. É importante que, antes de mandar aqui efetivamente a pergunta, né, seja mandado para nós o nome, né, de quem está fazendo essa pergunta e a empresa também, para que a gente consiga identificar aqui quem está solicitando a informação. Tá? Abrindo aqui algum parênteses aqui em relação a essa questão, é importante frisar aqui por que a gente trouxe a planilha de cálculo da Renovigi. É porque é um norte para que você tenha um dimensionamento dinâmico com o teu cliente. Então, para que você tenha um acesso rápido e fácil para dimensionar o sistema e otimizar o processo de dimensionamento do sistema fotovoltaico, né? Então, a demanda está crescendo de projetos, então vocês têm bastante simulações por dia para fazer. A planilha de cálculo é um método fácil e rápido de você ter acesso a um dado estimado de quantidade de painéis. Então, é importante ter esse número em mente, porque qualquer simulação mais específica, onde você não tem orientação para norte,
não tem uma inclinação ideal, e tem algum método de sombreamento incidente ali na instalação, seja simulado por um software dedicado, que no caso é o Solergo, um deles, né? O que a gente utiliza na Renovid é o Solergo. Então, para deixar claro que a planilha da Renovid é um norte, aí, uma planilha que não é um software dedicado para sistema fotovoltaico, foi desenvolvida aqui pela Renovid para auxiliar vocês aí no primeiro passo, né, do dimensionamento. É uma planilha muito boa, mas ela é um primeiro passo para você acessar o teu cliente, tá? Depois o pessoal vai começar a explicar aqui a questão de grupo A também, o pessoal está pedindo bastante aqui. Nossa intenção é, sim, desenvolver já uma planilha para dimensionamento em grupo A também. Então, futuramente, isso já vai estar disponível aí na nossa plataforma, né? Pessoal que vai mandando perguntas, a gente vai selecionando daqui a pouco algumas para responder para vocês, tá? E, basicamente é isso aí, tá? Vou passar aqui para o pessoal dar continuidade e começar aí a liberar informações sobre o grupo A também, tá ok, pessoal? Vou passar aqui para o pessoal dar continuidade. Pessoal, agora vem a parte de demanda contratada, que é o que vale para os sistemas de grupo A. Tem dois conceitos importantes que têm que ser identificados para o credenciado saber. Tá? Um deles é a potência instalada. Potência instalada, como ele é demanda contratada, ele tem um tráfego particular, ele é particular, mas é da concessionária. Tá? Então, essa potência instalada é a potência da soma dos transformadores que o cliente tem. O cliente tem um transformador de 150 kVA, então a potência instalada é 150 kVA. Tá? Então, esse é um dos itens que tem que ser analisados. Tá? Isso é importante, que nem está comentado no slide, que é importante para atender se a concessionária tem disponível essa potência para atender essa carga desse cliente. Né? Outro item importante que é a demanda contratada, né? Que é o do mais importante. Isso vai, de acordo com cada cliente, tem que ser analisado, cada engenheiro, um engenheiro vai fazer análise de uma fatura de um cliente através da carga. Então, esse valor é limitado 0,92 vezes a potência instalada. Então, sempre vai ser limitado a essa potência. Outro item que ser analisado, né, que é a demanda contratada, a concessionária garante que o sistema elétrico vai fornecer a quantidade de energia contratada continuamente durante o período de vigência, que é o período de vigência do contrato que o cliente fez com a concessionária. Então, isso é importante que o cliente tem que ficar sabendo, tanto o cliente como o credenciado. No próximo item, pessoal, ele vai só explicando alguns pontos importantes antes de entrar na fatura de energia mesmo, para ficar mais claro o entendimento. Né? Então, outro item que eu comentei antes, que é o horário ponta e fora ponta. O horário ponta, ele é o horário que é o custo da energia, né, que é 2 tipos de consumo. Depende, ele considera em 3 horas consecutivas. Né. Em alguns casos são das 18 às 9 da noite. Né. Isso varia muito de região para região, ou quando é horário de verão, muda também. Então, isso varia. Por que ela é mais cara durante esse período? Né? Que é a fatura, né, como é que se diz, horário de pico, né, que a oferta e demanda, como é chamado. Né? Então, se a oferta é maior, ou seja, a demanda é maior, então ela se torna mais cara. Então, nesse período, a tarifa de energia na ponta é bem mais cara do que na fora ponta. Então, e o consumo na fora ponta é o restante dos horários. Então, são 2 pontos importantes que têm que ser analisados numa fatura de grupo A. No próximo slide, pessoal, vai ter sobre consumo de reativos. Eu dei um exemplo de uma fatura normal que acontece às vezes nos clientes, que é a energia reativa. Ela é prejudicial principalmente para os consumidores da concessionária devido à utilização do transformador. Né? Ele prejudica o transformador, a rede da concessionária. Então, eles pagam um valor alto nessa energia reativa. Né? Então, para isso, Fabrício, como é que faz para eliminar essa energia reativa? Utilização de banco de capacitores, né? Que é o mais simples, que o pessoal mais utiliza, né? A utilização de banco de capacitores. Pode perceber que nessa fatura de energia, que deu um exemplo,
eles gastam cerca de quase R$ 4.000 de energia, R$ 4.000 nessa fatura só de energia reativa. Então, isso corresponde a cerca de quase 15% do valor. Isso é um valor bem elevado, tá, pessoal? Então, tem que ser analisado sempre ou antes de instalar um sistema, né, já prever um banco capacitor, né, para eliminar essa energia reativa. Vou passar aqui agora para a Mariana. Pessoal, então, prosseguindo aqui com algumas perguntas do pessoal. Aqui o Guilhermes, da empresa Solaris, esse material vai ser disponibilizado depois, sim, tá, para vocês aí a gravação da webinar, certo? A nossa tabela, ele pergunta aqui sobre sistemas off-grid ou híbridos. Não, a nossa tabela hoje ela só vai contemplar o modelo on-grid, né, de dimensionamento. Então, é importante frisar que ela só vai ser, ainda vai ser mantida dessa forma, até que a Renovige venha fornecer sistemas híbridos e off-grid, que aí sim vamos adaptar ela ou criar novas planilhas também. Tá? Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. A respeito do desvio azimutal, né, a nossa planilha ela não considera esse desvio azimutal, né, ela considera somente a orientação a norte. Então, esse cálculo com o desvio fica a critério de um software dedicado ou algo mais específico, como, por exemplo, o Solergo. O Solergo, sim, considera desvio azimutal, né, e inclinação tilt também. Tá? Então, deixo essas considerações. Vou passar para a Mariana agora prosseguir com o webinar. Certo, vamos lá. Sobre o dimensionamento de demanda contratada, é interessante que a gente saiba, inicialmente, o que o cliente deseja. Se ele quer compensar horário fora ponta e fora ponta, só sobre a demanda, qual que é o valor do transformador que ele tem disponível, qual que é o valor da demanda contratada. Aí, para iniciar esse dimensionamento, a gente faz sobre a demanda atual dele. Depois, encontra quais os valores das tarifas, ajustes, preenche uma planilha básica que a gente fez e a nossa planilha de cálculo FV, que foi mostrada anteriormente, também vai ser utilizada. Aí, após isso, sim, a gente escolhe a quantidade de painéis, inversores e sim calcula a nova demanda. Então, no próximo slide, tem uma tarifa, no caso, uma conta de luz da Copel, de Pato Bragado. É uma cidade, tá, enfim, a conta de luz que a gente vai dimensionar seria essa. A demanda contratada do cliente é de 65 kW. Esse dado aparece nessa forma, no caso, nessa conta de luz, no faturamento, mas em outras concessionárias ele pode aparecer em outros locais, mas sempre tem que procurar onde diz demanda contratada. É esse valor que a gente vai iniciar o primeiro dimensionamento. Outro dado importante de se analisar nessa parte da tarifa, da conta de luz, é o horário. A tarifa do horário ponta é R$ 2,07 e do horário fora de ponta é 0,54 centavos, no caso. Há uma grande diferença e, por isso, a gente dimensiona com taxas de ajuste, certo? O primeiro dimensionamento a ser feito é sobre demanda, em cima da demanda contratada do cliente. A concessionária sempre leva em consideração a menor potência entre painéis e inversores. Nesse caso, com a demanda de 65 kW, a gente vai cotar em cima da potência de inversores. Por exemplo, a gente pode escolher um inversor de 60 e um de 5, dois de 30 e um de 5, aí depende do projetista. Para saber o número de painéis, a gente vai analisar a planilha de quantidade de painéis por inversor, que eu cortei ela e aparece aí no slide, que ela está disponível na área de credenciado, para saber qual que é a máxima de painéis que a gente pode utilizar em cada inversor. No Reno 60K, o número máximo são 216 painéis de 330, e no de 5 são 22. Juntando isso, a gente fica com um sistema de 238 painéis de 330. Esse seria o dimensionamento para a demanda contratada do cliente. Agora, se ele quer compensar ponta e fora ponta, a gente precisa fazer um fator de ajuste. Por quê?
nós vamos gerar, o sistema solar funciona durante o dia. Como a gente quer compensar o horário ponta e fora ponta, incluindo o à noite, que é uma tarifa mais cara, a gente tem que produzir mais durante o dia para que esse valor se bata e sim compense tudo do cliente. Por isso é feito o fator de ajuste. Relembrando, então, a tarifa no horário ponta é 2,07 e a tarifa no horário fora de ponta é 0,54. O fator de ajuste vai ser a tarifa do horário ponta dividido pelo fora de ponta. Nesse caso, dá um fator de ajuste de 3,81. Esse valor vai ser multiplicado pelo consumo do horário ponta. Por exemplo, no outro slide, essa é o histórico de consumo daquela conta que eu mostrei anteriormente. Está discriminado qual que é o consumo de ponta e fora ponta. Em algumas concessionárias, esse valor não vem assim, o histórico não é detalhado. Então, às vezes, a gente precisa de todas as contas de todos os meses do ano para conseguir fazer. Mas, nesse caso, está mais simples. E também não considerava TUSD, por exemplo. Então, esses valores a gente vai pôr na outra planilha, que está no próximo slide, onde tem o consumo ponta e o consumo fora ponta. Na parte em amarelo, é a tarifa já multiplicada e, sim, o consumo total que a gente tem. Como é que faz isso, então? Tu vai pegar o consumo ponta, multiplicar pelo fator de ajuste e aí somar o consumo de fora ponta. Toda essa parte em amarelo a gente vai jogar lá na tabela de cálculo FV, que foi mostrada anteriormente. No próximo slide, mostra. Relembrando que essa é uma tabela para dimensionamento de grupo B. Então, tem algumas coisas diferentes que a gente tem que levar em consideração. A primeira delas é no dado da fatura de energia, em que a ligação monofásica, no caso mono, bifásico ou trifásico, em tarifas do grupo A, contas do grupo A, não tem. Então, a gente considera o valor em zero. Ela está circulada em vermelho ali na planilha. O consumo mensal de energia vai ser aquele valor total que estava na tabela anterior que eu mostrei para vocês. É só colocar referente a cada mês e continuar preenchendo a planilha. No próximo slide, a gente vai ter que deve-se escolher a cidade mais próxima para achar a temperatura, que é um fator que precisa ser levado em conta no dimensionamento. Nesse caso, é Toledo. E, para o próximo, seriam os valores da radiação, que a gente tem que achar no CRECESB. Como que faz isso? Vai no Google Maps, digita o nome da cidade, lá vai aparecer a latitude e a longitude. Vocês vão jogar esses dados lá no link do CRECESB, que está na planilha de cálculo. Tá? Ela vai achar a cidade, no caso bem certo, onde vocês colocaram latitude e longitude, e esses valores é só preencher na tabela de cálculo, como mostra no próximo slide. Aqueles dados de radiação estão preenchidos ali, sempre lembrando, como o Fabrício falou, que a latitude do local tem que ser em positivo inteiro, então 24, e a inclinação do telhado foi considerada de 15 graus. O sombreamento, nesse caso, não foi feito nenhum estudo, então não precisa preencher, e a gente vai direto para a aba de cálculo, que está no próximo slide. Bom, primeiro deve-se escolher qual é a potência do painel, depende das que nós estamos vendendo, no caso, atualmente. E a planilha calculou 520 painéis de 330. Como eu comentei antes, ela é uma tarifa para grupo B. Então, vai haver algumas diferenças. Por exemplo, no passo 9, a gente percebe que, se vocês irem em resumo de cálculos na nossa planilha, ela vai dar várias opções importantes. Uma delas é a energia mensal gerada por painel. No nosso caso, com todos os dados que a gente já preencheu, é 39 kWh mês. Com isso, a gente vai calcular o real número de painéis. No próximo slide, tem, no caso, uma formulazinha. O número de painéis vai se dar por o consumo médio mensal, que foi o que a gente colocou lá na aba dados da planilha, dividido pela energia média mensal gerada por painel. Nesse caso, fica com o número de painéis de 524.
Ou seja, é uma diferença, mas é porque a planilha leva em consideração outros pontos. Então, a gente precisa fazer essa fórmula. Aí, sim, a gente preenche novamente na planilha 524 painéis. Aí também depende do projetista, se quiser colocar um valor a mais ou a menos, enfim. Agora, para o próximo slide, a gente vê, no caso, foi dimensionado que 524 painéis e 330 era o que nós iríamos utilizar para compensar quase 100% da conta do cliente. Na nossa planilha de quantidade de painéis por inversor, que foi falada anteriormente, que está na área de credenciados, a gente pode ver a quantidade máxima de painéis, e mínima, no caso, para cada inversor. Então, foi cotado 2 inversores de 60 e 1 de 30. Então, aqui a gente encerra o dimensionamento. Mas daí você vai me perguntar, tá, vamos que o meu cliente quer compensar só a demanda, só em cima da demanda contratada dele. Como eu sei qual que é a porcentagem que esse sistema vai gerar no consumo dele? Aí a gente vai fazer o seguinte passo. Pega a quantidade de módulos e multiplica pela geração do módulo, que nem eu mostrei anteriormente, estava no resumo de cálculos. Com isso, a gente vai ter 238, que foi o primeiro dimensionamento, multiplicado pelos 39. Dá mais ou menos uma média de geração de 9.282 kWh mês. Ou seja, o sistema iria gerar isso. Agora, para saber a porcentagem, a gente vai fazer a média de geração mensal, que é esse valor que foi calculado agora, dividido pela média de consumo mensal, lá da aba dados. Isso vai dar para a gente mais ou menos uns 45,3%. Ou seja, o sistema com demanda contratada vai gerar mais ou menos uns 45% do consumo total do cliente. E, agora sim, no 15º passo, no próximo slide, a gente tem o valor da nova demanda, se ele quer compensar o horário ponta e fora ponta. Para isso, como eu comentei anteriormente, que a concessionária leva em consideração a menor potência entre painéis e inversores, a gente vai fazer esse cálculo. A primeira fórmula é da potência do sistema pela quantidade de painéis, que seria o número de painéis vezes a potência dele. E a outra fórmula, que é a potência dos inversores, que é a soma da potência nominal deles. Então, comparando os dois, a potência dos painéis daria 172,9 kW e a potência dos inversores seriam 150 kW. Ou seja, como é a menor potência, a nova potência de demanda do sistema vai ser 150 kW. Aí vai entrar em consideração o local, se o cliente tem, se vai precisar aumentar o padrão de entrada ou não, se o dimensionamento, no caso, se o transformador pode aguentar ou não. Enfim, isso a gente vai calcular daí a partir daqui a pouquinho, para mostrar como fazer essa análise. Para realmente mostrar como o dimensionamento está correto, a gente também fez um exemplo pelo Solergo, onde botamos todos os dados, como foi feito na planilha, e ele calculou 529 painéis de 330. Como eu falei, a nossa planilha está um pouquinho diferente por ser grupo B, mas está dentro do que se espera. Então, a eficácia dela é comprovada. E depois disso, depende muito do teu cliente, qual dos dimensionamentos ele vai escolher, e, por fim, seria isso. Seguindo aqui, então, alguns questionamentos do pessoal aí, vou até solicitar o auxílio aí do Fabrício, né? Aqui nós temos uma questão do Vitor Hugo, da empresa Rei Sol Soluções em Energia, onde ele comenta que a respeito da compensação ali relativa aos postos tarifários, né? O ponta e o fora ponta, né? Onde ele compensa primeiro, né? No ponta ou no fora ponta? E também a questão essa diferença de compensação, né? Esse fator de ajuste que tem que ser feito aí para que você gere no ponto e consiga compensar gere no fora ponta e consiga compensar no ponta, né? Acho que o Fabrício pode esclarecer um pouquinho para nós isso aí. Como é que é o nome dele? Assim, Hugo, como existem dois tipos de consumo,
se você olhar numa fatura de energia que tem ponta e fora ponta, você vai ver que a porcentagem, ou seja, o valor total final que tem o fora ponta é muito maior do que o na ponta. Que a maioria dos casos ocorre isso, né? Que o pessoal não quer consumir no horário ponta, devido a ele ser muito mais caro. Então, o consumo fora ponta é muito maior. Então, é quase insignificante. Então, a maioria do pessoal, o que faz? Quando faz o dimensionamento do grupo A, ele utiliza somente o consumo fora ponta, inicialmente. Faz o dimensionamento inicialmente só o fora ponta, devido a ele ser um valor mais significante no valor total da fatura. Então, após isso, daí, se sobrar energia, né, ele joga o restante com esse fator de ajuste no consumo na ponta. Então, você tem essa dinâmica de escolher. Né? Mais uma questão aqui, vamos lá. Aqui o Rodrigo Ribeiro, da empresa Int Energy, ele questionou sobre o seguinte, Fabrício. Ele informou aqui que talvez seja inviável a instalação do sistema fotovoltaico no grupo A devido a essa demanda contratada, né? Que ela limita aí, a potência instalada no sistema, né? Então, como ficaria isso? Essa limitação realmente é inviável ou deve ser analisado cada projeto aí para ver a viabilidade e a porcentagem de compensação do sistema? Bom, por exemplo, nesse caso, o cliente calculou cerca de 43%. Deu, né? Qual que é a porcentagem? É um sistema que quase não vale a pena, devido ao quanto vai consumir. Porque vai ter, além do custo de instalar o sistema, ter o custo de, se quiser alterar mais que esse 43%, ter o custo do padrão de entrada, e não só o padrão de entrada, pessoal. Você tem, além disso, toda a rede que chega até no cliente tem que ser alterada. Então, tu tem que arcar com os custos junto com a concessionária para fazer essa alteração. Então, é importante que cada cliente vai ser um diferente do outro. Cada um vai ter uma porcentagem diferente de geração. E outra coisa, o custo do quilowatt-hora na fora ponta, né, que é o que tem maior custo, é muito menor do que o custo da tarifa do grupo B. Por exemplo, o grupo B tem cerca de quase R$1 o quilowatt-hora, chega, né, a quase R$1. No consumo na fora ponta do grupo A é 0,40. Então, é muito menor o custo da tarifa, mas você paga a demanda. A demanda, independente se você usar menos que a demanda, você vai pagar a demanda. É um valor fixo. Você tem que pagar sempre. Né? Então, vai ter que utilizar disso. Então, se você quiser o 100%, vai aumentar a demanda contratada. Então, tu vai pagar ainda mais o valor. Né? Então, tem vários fatores, que têm que ser analisados, e cada fatura é uma diferente da outra. Né? O que ocorre, às vezes, né, alguns casos, não é quase sempre, a quantidade de porcentagem de faturas que podem chegar a 100% são poucas. Né? Que conseguem compensar 100% é poucas. Ocorre isso bastante, né? Em colégios, por exemplo, tu consegue chegar a quase 100% sem precisar alterar a demanda contratada. Então, em alguns casos você consegue, mas a maioria é difícil. Mas, mesmo assim, cada caso tem que ser analisado. É importante frisar, então, que é possível, sim, chegar a 100% do consumo, né? É possível fazer essa compensação em cima do ponto e fora ponta, simultaneamente, compensando 100% do consumo, porém, às vezes, a demanda não vai suprir essa potência. Né? Por exemplo, eu tenho 150 kW de demanda contratada, só posso colocar isso de sistema fotovoltaico, essa potência no máximo. Então, talvez essa potência somente ela não seja suficiente para suprir o meu consumo. Então, eu preciso aumentar minha demanda para colocar mais módulos e aí compensar mais no meu consumo. Então, é possível a gente colocar 100% do consumo, claro, mas vai entrar em uma outra questão que é analisar a rede elétrica local, o transformador de alimentação, né, o padrão de entrada, ver se vai precisar de obra, trocar essa rede, fazer essas obras aí para adequar e aí sim alterar o contrato com a concessionária de demanda para reajustar esse valor e possibilitar uma colocação de potência ali maior, tá? Então vamos seguindo aí pro webinar. O Fabrício vai dar continuidade. Pessoal, só algumas
dados importantes têm que ser analisados também de que a demanda contratada, como é que a concessionária mede a demanda contratada, tá? A demanda contratada mede a cada 15 minutos. Cada 15 minutos ela é medida a demanda contratada. Então, ou seja, o maior valor medido durante o mês é o valor da demanda contratada medido que vai mostrar na fatura. Então, se você passar da demanda contratada, você paga a demanda de ultrapassagem, que é chamado, tá? Então, ou seja, o custo da demanda de ultrapassagem é cerca de 3 vezes o valor. Um exemplo, tá? Tem exemplos que algumas concessionárias cobram cerca de 20 reais o quilowatt-hora. Desculpa, 20 reais o quilowatt. Né? Quando tu passa da demanda contratada, vai para cerca de quase 50 reais o quilowatt. Então, é muito caro. É para você não passar desse valor, né? Então, é importante ser cuidado, por isso que tem se feito uma análise antes de instalar um sistema, né? Outro ponto importante, Fabrício, eu sou do grupo A, eu quero migrar para o grupo B. Eu posso fazer isso? Pode, pessoal. Só tem uma regra que pode ser feita. Né? Você precisa ter um transformador de até 112,5, 112 kVA. Então, essa é a única regra que tem. Fabrício, tem um tráfego de 75, eu posso mudar para o grupo B? Pode. Só enviar os documentos necessários que cada concessionária pede, você pode fazer essa solicitação, sem problema nenhum. Desde que você tenha um tráfego de até 112,5. Uma consideração até aqui levantada pelo Marcos, da Marsol, realmente que o Fabrício comentou, né? Até um transformador de 112,5 é possível migrar do grupo A para o grupo B, né? É possível fazer essa transferência de tarifação, certo? Porém, o que tem que ser cuidado é o seguinte, o sistema fotovoltaico ele oscila, então a curva de geração dele oscila no mês. Quando você reduz a tarifação para grupo B, você está alegando que você está mudando o teu contrato e a tua tarifação vai ser maior, o custo do quilowatt-hora vai ser maior. Então, se você, um mês atípico ainda, você tem uma geração não muito boa e você consumir muito energia da rede da concessionária, o teu valor de fatura vai dobrar. Né? Diferente de um gerador a diesel, o sistema fotovoltaico ele oscila a geração durante o mês. Então, isso também tem que ser cuidado bastante como fazer essa transferência de tarifação. Tá? Aí a gente vai dando sequência aí. Vale salientar aqui só, pessoal, que se alguma pergunta não for respondida aqui na transmissão, a gente vai dar sequência depois para a transmissão, para responder aí todos os questionamentos do pessoal aí durante o restante do dia. Tá ok? Pessoal, continuando então no slide sobre máxima potência instalada no padrão de entrada. Isso é um item importante que também deve ser analisado. Claro, isso é mais para grupo B, tá? Como é que é feito o cálculo? Né? Tem um cálculo básico. A potência máxima que é a corrente do disjuntor geral, né? Vezes a tensão entre fase e neutro, no caso 220 ou 127, varia de cada estado, vezes a quantidade de fases. Vezes 1, que é monofásico, vezes 2, que é bifásico, vezes 3, trifásico. Eu dei 2 exemplos nesse caso, tá? 2 exemplos básicos. Tá? Eu vou supor que vou instalar um sistema de 10 kW. Claro, se você está, por exemplo, 2 inversores Reno 5K+. Então, um exemplo. Né? Então, 2 Reno 5K+ dá 10 kW. Mas, como a potência de módulos é maior do que a potência de inversores, então eu considero menor, como a Mariana comentou. Né? Então, 10 kW. Coloquei que a corrente do disjuntor é 50 amperes e o sistema monofásico. E a tensão entre fase neutra 220. Então, fazendo essa multiplicação, você consegue obter a potência máxima de 11 kW. Ok. Então, se eu vou instalar 10 e a potência máxima é 11, está dentro. Então, sem problemas. Agora, no exemplo 2, ele tem uma corrente do disjuntor, agora é de 40 amperes, que ocorre muito nos sistemas monofásicos. Tá? Então, o máximo que você pode instalar nessa residência é 8,8 kW. Se você fizer a solicitação de acesso, com esse caso do disjuntor de 40 amperes, a concessionária não aprova. Ou você altera o padrão, para um disjuntor de 50, um disjuntor de 63 amperes, ou não instala. Ou tem a opção de você instalar potência em módulos até 8,8. Né? Então, você tem essas opções. Então, pode ocorrer isso, sempre tem que ser cuidado,
quando visitar um cliente, né? Por exemplo, na fatura da Celesc, aquela que o cliente recebe em casa, nela vai ter o valor do adjuntor geral. Lá tem. E algumas concessionárias têm, né? Algumas não têm. Então, aí varia de acordo de cada concessionária. Outro exemplo, que eu dei o exemplo 3, que é um sistema monofásico a 3 fios. O que é isso, pessoal? É um sistema que ocorre bastante no interior, né, área rural, né, que é os sistemas com transformador monobucha, que é chamado. Né? O que acontece? Fabrício, então, para sistema monofásico a 3 fios, se dá o exemplo de cima, então a quantidade de fases é vezes 1. Não, pessoal, é vezes 2. Por quê? O transformador monobucha, ele consegue sair 2 fases. Então, 50 vezes 220 vezes 2. Tá? Então, só cuidar desses detalhes, quando pegar esses sistemas rurais, ocorre muito esse tipo de sistema. Então, é sempre vezes 2. Tá? Então, consegue ter uma potência maior. E por último, né, ainda, né, tem o item, né, que é sobre mercado livre de energia. Esse item mostra que, para você contratar o mercado livre de energia, né, você tem que ter um sistema, uma demanda contratada superior a 500 kW. Qual que é a vantagem de você utilizar um sistema com mercado livre comparado com esse tipo de energia? O que acontece? O mercado livre, ele se torna o custo do quilowatt-hora, ele é bem menor do que comprado direto com a concessionária. Então, ele se torna um custo menor e você pode contratar qual empresa você quer, qual unidade geradora. Né? Você faz um contrato. Então, ele se torna um sistema bem favorável para os clientes maiores. Então, vem a pergunta ali no final do slide, né, que é, posso instalar um sistema de geração solar em uma conta com o Mercado Livre? Pode, sem problemas nenhum. Só que não existe a injeção de créditos. Então, não existe créditos para essa modalidade. Então, ou seja, eu injetei 500 kWh no mês de janeiro. Então, com o Mercado Livre, ele não contabiliza isso. Então, você somente vai injetar a energia instantânea que você está consumindo e está injetando. Então, ele elimina, ou seja, não vai existir créditos nesse tipo de modalidade. Ali só dei um exemplo, né, o que acontece com o mercado livre e o mercado cativo, né, que é o cativo, que é o sistema normal. Quase todos os sistemas de compensação de energia obtêm. A única diferença é que você contrata direto com o agente comercializador, né? Ou seja, com a unidade geradora. Isso pode vir tanto de um sistema de energia solar, pode vir do sistema eólico e da termoelétricas também. Pessoal, então, dando sequência aqui, a apresentação dos colegas aí teve o objetivo de trazer umas informações aí a respeito da demanda contratada, grupo A e também o grupo B, né, a parte de dimensionamento. Eu vou abrir aqui alguns questionamentos do pessoal que vem mandando. A dúvida da Cláudia aqui da CPA3 Engenharia, a demanda contratada não seria o limite de potência que podemos instalar junto à concessionária? Sim, tá? A demanda contratada é o limitante de potência para o teu sistema fotovoltaico. Porém, você consegue ter uma flexibilidade para aumentar essa demanda. Tá? Então, se eu quero colocar mais módulos para suprir mais o meu consumo, eu consigo alterar essa demanda e fazer um acréscimo de potência. Tá? Claro que, assim, outra questão que o Marcos aqui levantou, não é um processo muito simples. Tá? Demora um tempo até ser liberado esse aumento de potência. Por quê? A concessionária ela já pede um prazo maior para alterar essa potência, porque ela precisa analisar a rede, ela precisa verificar se vai ser necessário obras nessa rede. Se forem necessários, ela tem todo um período para realizar essas obras, né, verificar essa questão de como vai ser dividido os custos, quem vai arcar com os custos dessa mudança. Então, a demanda contratada é o limitante de potência, sim, inicialmente. Tá? Inicialmente, só posso colocar isso porque é um contrato firmado com a concessionária. Certo? E aí sim que entram todos esses cálculos de mudança ou não
da minha demanda, se é vantajoso ou não, se é preferível eu voltar para o grupo B ou não. Tá? Mais uma questão aqui do nosso amigo, deixa eu achar aqui. Aqui um credenciado que possui um cliente com demanda contratada de 60 kW, né? Uma demanda contratada baixa, né, a princípio, e ele gostaria de saber se, até vou pedir consideração do Fabrício e Mariana aqui, se é vantajoso para ele, seria vantajoso para ele, como ele possui um trafo de 112,5 na instalação, se é vantajoso para ele voltar para grupo B, ou se é vantajoso ele verificar quanto de demanda ele precisaria mais para compensar os 100% e se manter no grupo A. Tá? Então, acho que o Fabrício consegue analisar aí. Nesse caso, como ele tem uma demanda contratada de 60, tem que ser analisado qual que é a porcentagem que ele vai conseguir compensar. Sempre. Né? Esse é o primeiro item a ser analisado. Antes de precisar alterar a demanda ou quiser alterar para grupo B, primeiro analisa isso, que pode ocorrer alguns casos, né, que você consegue, sem mexer na demanda contratada, alterar e conseguir compensar 100%. Então, ele é mais viável devido ao custo da tarifa ser menor. Então, se torna mais eficiente. Aqui mais uma questão, então, os passos que ele deve considerar. Né? Então, primeiramente, ele vai considerar a demanda contratada, o valor em potência máximo que ele vai conseguir colocar de módulos inicialmente sem alterar em nada a instalação. Segundo, ele vai considerar o consumo de ponta fora a ponta, analisar o fator de reajuste para ser compensado nos dois, ou analisar a compensação somente no fora a ponta, né, que é o posto tarifário, o primeiro posto tarifário aí para a compensação, e aí, posteriormente, fazer as análises de qual a porcentagem que vai ser compensada em cima desse consumo. Tá? Então, na realidade, cada caso, né, pessoal, cada situação de cada cliente vai ter que ser analisada de uma forma individual. A gente precisa, não dá para ser criado um padrão de análise para todos eles. Né? Todo cliente vai ter que ser analisado qual a curva de consumo, como é o comportamento do consumo do cliente, para ser levantada a melhor possibilidade possível para ser feita essa compensação. Tá? Acredito que aí está surgindo bastante pergunta, a gente vai abrir aqui um questionamento interno aqui para responder todo mundo aqui, pessoal, no decorrer do dia. Tá? A gente já estendeu aí mais de 1 hora aí de webinar, então acho que a gente vai dar ênfase agora para responder o questionamento do pessoal aqui via WhatsApp, né, em formato dessas questões aí, tirar as dúvidas de vocês, tá? E vamos findar aí esse nosso webinar, tá? Acredito que o pessoal tenha mais alguma consideração aí para fazer. Só assim, pessoal, por acaso, tem algum sistema típico, por exemplo, Fabrício, tem uma demanda contratada, algum sistema diferente que a gente pode analisar, né, um sistema típico que vocês não costumam surgir, né? Então, quiser passar, Fabrício, consegue analisar essa fatura de energia para mim aqui? Consegue simular para mim no Solergo? Sem problemas nenhum, pessoal. Nossa função aqui do suporte é dar o suporte credenciado, tá? Simplesmente ajudar vocês. Esse é o objetivo aqui do nosso suporte, tá? Então, estamos aqui sempre para ajudar vocês. Tem 4 WhatsApp, precisa ligar, mandar no e-mail. No e-mail é até mais eficiente, né? Que a gente consegue mandar uma resposta mais formal do que pelo WhatsApp, né? Consegue explicar melhor. Né? Mas, Fabrício, se quiser simular no Solergo, sem problemas nenhum, pessoal. A gente simula para vocês. Quem não tiver o Solergo, né? A gente simula sem problemas nenhum. Só isso que eu queria comentar com vocês. Foi uma questão bem importante que o Fabrício levantou. Acho que esse é o sinônimo de parceria, né? A gente está aqui para auxiliar vocês. Então, por mais que, por exemplo, a nossa planilha de cálculo tenha uma limitação aí de desvio azimutal, enfim, mas nós temos aqui ferramentas que vão auxiliar vocês em casos específicos. Tá? Então, nós estamos abertos aí para questionamentos, para auxiliar no dimensionamento de vocês, casos específicos, fazer análise juntamente com os parceiros, para que a gente possa ter uma evolução aí do setor e que vocês consigam otimizar os orçamentos e otimizar os dimensionamentos para vocês,
para ter uma assertividade maior com o cliente final. Tá ok, pessoal? Então, agora a gente vai começar a responder o pessoal do WhatsApp. Agradecemos aí a atenção de todos vocês aí nessas horas prestadas aí para o webinar da Renovigi. Lembro que terão mais edições desse webinar com outros assuntos aí, pessoal tratando de monitoramento, pessoal tratando de questões de instalação, né, questões específicas, e aí a gente vai trazendo novidades para vocês. Agradecemos todos os feedbacks aí, o pessoal que está mandando bastante mensagem aqui no WhatsApp. Acho que isso é bem importante também. E agradecemos novamente o feedback de vocês aí, o que a gente possa melhorar para ampliar aí nossa área de atuação. Certo, pessoal? Muito obrigado, então.